Una cirugía chocante une víctimas de una condición rara y revela secretos familiares inesperados. El pequeño pueblo de Valverde era conocido por su tranquilidad, pero lo que pocos sabían era que albergaba un misterio que desafiaba la lógica. Desde hace generaciones, sus habitantes sufrían de una extraña condición genética que afectaba su movilidad. Caminaban con dificultad, como si el aire pesado de los campos estuviese anclándolos al suelo. Nadie sabía su origen, pero habían aprendido a convivir con ese desafío. Sin embargo, 3 amigos, Lucas, Ana y Mateo, decidieron que estaban listos para cambiar su destino. La noticia de una cirugía innovadora que prometía aliviar sus síntomas había abierto una nueva puerta. El día de la consulta, una atmósfera eléctrica llenaba la habitación. Lucas, ansioso, revisaba los papeles de la operación mientras su mente se debatía entre la esperanza y el miedo. ¿Y si todo salía mal? Ana, siempre algo más optimista, intentaba calmarlo. «Imagina lo que podríamos hacer si esto funciona», decía mientras su tono escondía cierta inquietud. Mateo, en cambio, había guardado un silencio que congelaba sus miradas. A medida que hablaban, comenzaron a desenredar historias familiares que habían permanecido olvidadas, como viejos tesoros enterrados. De repente, un dato curioso afloró. Todos habían tenido un bisabuelo que había crecido en la misma casa de Valverde, un lugar ahora cubierto por maleza. La revelación hizo que una fría sensación recorriera sus espinas dorsales. ¿Era posible que sus caminos estuviesen entrelazados de una manera más profunda de lo que pensaban? La idea de que no solo compartían su enfermedad, sino también una historia familiar, llenaba el aire de una tensión palpable. Mientras investigaban, descubrieron secretos oscuros, cartas escondidas, pasajes de historias de amor prohibido y traiciones que afectaban a sus familias. El ático de la abuela de Ana estaba lleno de viejos baúles, repletos de artículos que hablaban de un pasado turbulento. Y una nota garabateada revelaba un vínculo que unía a sus linajes. La incomodidad creció conforme se adentraron más en la búsqueda. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero con cada respuesta venía una nueva pregunta. ¿Realmente querían conocer todo lo que el pasado tenía reservado para ellos? Con la fecha de la cirugía acercándose, la presión se notaba en el aire. Temores personales salieron a la luz. Lucas luchaba con la ansiedad de lo desconocido. Ana luchaba con su propia vulnerabilidad, mientras que Mateo se enfrentaba a la sombra de una figura del pasado que amenazaba con desenterrar verdades que preferiría mantener ocultas. Cada pequeño descubrimiento parecía dividirlos más que unirlos, transformando la amistad que una vez fue sólida en una mezcla de lealtades maltrechas y secretos compartidos. Mientras el reloj avanzaba, el eco de las decisiones que habían tomado se volvía ensordecedor. ¿Estarían listos para enfrentar no solo la cirugía, sino las verdades que su propia historia había escondido? La camaradería se volvió un campo de batalla, donde la confianza y la intriga se entrelazaban. El día de la cirugía se acercaba, y con él, la certeza de que nada volvería a ser igual. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia. Incrível! Preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El día de la cirugía llegó más rápido de lo esperado. Lucas, Ana y Mateo estaban de pie frente a la clínica, el corazón latiendo en su pecho como un tambor desbocado. El aire parecía más denso que nunca y una sensación de inquietud se apoderó de ellos. La cirugía prometía cambiar sus vidas, pero en el fondo cada uno lidiaba con sus propios miedos. No solo tenían que enfrentar la posibilidad de salir de allí con un nuevo comienzo, sino que también debían considerar los secretos que habían destapado. Mientras esperaban, Ana propuso que se desahogaran por última vez antes de entrar. Puede que sea nuestra última oportunidad de ser solo nosotros tres, sin estos pesados secretos. Lucas asintió, aunque sus ojos mostraban una mezcla de impaciencia y nerviosismo. Mateo, vestido con una camiseta que hacía eco a su humor nervioso, se acercó a ellos. La verdad es que, a pesar de lo que hemos descubierto, sigo sin saber si me alegra o me asusta. ¿Esta cirugía cambiará todo? Tan pronto como la enfermera los llamó, se sintieron arrastrados hacia un futuro incierto. Cruzaron el umbral y el olor a desinfectante invadió sus sentidos mientras entraban en la sala de espera. Se sentaron en silencio, las manos entrelazadas, como si eso pudiera ofrecerles al menos un poco de consuelo. A lo lejos, una voz femenina rompió ese silencio. Lucas, Mateo, Ana miraron atrás y se encontraron con Laura, la madre de Lucas. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos por las lágrimas que parecía haber contenido. ¿Qué haces aquí, mamá?, jadeó Lucas con el pecho encogido. No debiste venir, no es un buen momento. Laura sacudió la cabeza, entrecortando su aliento. Necesito hablar con vosotros. Hay algo que debéis saber. Es importante. Ana y Mateo intercambiaron miradas preocupadas. La tensión en la sala se tornó insoportable. Laura respiró hondo, pareciendo buscar la fuerza para lo que estaba a punto de revelar. El bisabuelo no era simplemente un hombre de Valverde. Sus palabras eran como un eco en la habitación. Él estaba involucrado en algo muy oscuro. Hubo un experimento. Algo relacionado con una enfermedad que se cree que está en nuestra sangre. Algo salió mal. El aire se volvió helado. Las palabras de Laura resonaban en la mente de Lucas. ¿Un experimento? ¿Qué experimentos? ¿Por qué no nos habías dicho nada? La angustia se reflejaba en su voz. Porque no quería que hicierais esto. No quiero que terminéis como él, continuó Laura, su voz quebrándose. El experimentador se llevó a un grupo de personas de Valverde hace años. Prometían curas, pero lo que encontré fue algo horrible. ¿Mi padre? No era el hombre que pensé que era. Y cada uno de ustedes podría ser parte de algo mucho más grande, mucho más letal. No, eso no es posible, gritó Mateo, el miedo reflejándose en su rostro. La revelación caía sobre ellos como una losa pesada. ¿Podrían ser solo conejillos de indias de un legado familiar que deseaban enterrar? La mirada de Ana, antes llena de esperanza, ahora emitía desconfianza, y una sombra de traición pareció asomarse.
En ese instante, el ruido de la clínica se desvaneció, dejando únicamente el eco de sus pensamientos. ¿Qué más les habían ocultado? Las palabras de Laura flotaban entre ellos como un grillete. Y cada uno comenzó a cuestionar no solo el pasado, sino también la verdadera relación que compartían. Con el tiempo corriendo en su contra, los sentimientos de traición se entrelazaban con las inseguridades. La realidad se volvió aún más oscura, llenando la habitación con una tensión casi palpable. Estaban a punto de embarcarse en una cirugía que podría desatar un caos mayor que el que ya llevaban en su sangre. Laura se quedó mirando a los tres, como si esperara una respuesta, pero lo único que había era silencio. ¿Estarían listos para enfrentar los secretos que sus familias habían intentado ocultar? ¿O este nuevo conocimiento acabaría con lo poco que quedaba de su amistad? El aire en la sala se tornó frío, cargado de secretos que pesaban. Sobre los tres amigos. Estaban paralizados por las revelaciones de Laura. El experimento, la oscuridad de sus ancestros, todo parecía un mal sueño del que no podían despertar. Pero antes de que pudieran procesar lo que habían oído, un grito desgarrador rompió el silencio tenso. Lucas, una mujer, vestida de blanco, apareció en la entrada. Era la doctora encargada de la cirugía, pero su rostro estaba pálido, su expresión crispada. —¡Rápido! ¡Ven conmigo! Lucas, confundido, miró a Ana y Mateo, pero la urgencia en los ojos de la doctora lo arrastró. Es sobre tu situación médica. Necesitamos actuar ahora. Hay complicaciones. Seguirás siendo parte del experimento. ¿Qué? Su voz temblaba. ¿De qué estaba hablando? La doctora no se detuvo a explicar. Lo tomó del brazo y lo llevó por un pasillo largo y blanco, donde el eco de sus pasos resonaba como un tambor de guerra. Ana y Mateo intercambiaron miradas atónitas. —¿Sabías algo de esto? —preguntó Mateo, sus manos temblando. —¿Es eso por lo que tu madre vino? ¿No es solo una cirugía normal? La incertidumbre envolvía el aire. —No, no lo sabía —respondió Ana, la preocupación dibujando sombras en su rostro. —Tenemos que seguirlo. Esto no es lo que parece. Corrieron tras ellos. Cada paso parecía hacer eco de su creciente ansiedad. Cuando entraron en una sala de operaciones, el ambiente cambió. Habitaciones llenas de luces brillantes y otros 3 pacientes, todos con la misma condición que ellos, estaban preparados para la cirugía. Las máquinas pitaban suavemente, como si también se sintieran incómodas por lo que iba a suceder. —¡Esto no está bien! —gritó Ana, y la doctora se volvió, sorprendida. Ustedes no comprenden, no solo están aquí para la cirugía, son parte de una investigación crucial. Con un gesto brusco de su mano, apuntó a los otros pacientes. Todos ustedes comparten un mismo linaje. No solo son víctimas, son sujetos de un legado que necesita ser estudiado. —¿Sujeto? ¿Qué legado? Lucas, aturdido, sintió que sus piernas se desvanecían. Los genes de su bisabuelo. Ellos le dieron poder a los científicos. Se creía que estaban cercanos a una cura, pero era un viraje oscuro, influenciado por los experimentos previos. Ella guardó silencio, su mirada bajando hacia el suelo. El caos estalló en la mente de Mateo. —¡No! ¡Esto es una locura! ¿Estamos siendo utilizados, acaso? ¡Somos conejillos de indias! Está en su sangre. La doctora exageró. Su tono se volvió brusco, casi desesperado. Sus familias se ofrecieron para ser parte de esto. Es la única forma de salvar a otros. Justo cuando estaban a punto de protestar,
La sala se llenó de ruido. Una alarmante sirena resonó. La pantalla de monitoreo parpadeó y antes de que pudieran comprender, hubo un blackout. Las luces se apagaron apenas dejando el parpadeo de las máquinas y un eco de voces llenas de pánico. De repente, un estallido de voces llenó la sala. ¡Alerta de emergencia! ¡Revisión de protocolos! ¡Prepárense! La situación se tornó caótica. En medio del ruido, algo chocó contra la puerta. Una sombra oscura se asomó y de pronto un grupo de personas apareció. Todos vestidos de negro, portando insignias que iluminaban una verdad aún más aterradora. Agentes de seguridad. No pueden llevarlos. Son experimentos valiosos, gritó la doctora. La tensión aumentó en la sala. Lucas y sus amigos miraron con pánico mientras la situación se tornaba cada vez más irreal. Hemos encontrado una fuga de información. Así que o colaboran o se verán atrapados en este engaño para siempre, dijo uno de los agentes. Lucas sintió que la respiración le faltaba. ¿Qué había realmente detrás de la cirugía? ¿Eran más que amigos, más que simples pacientes? ¿Acaso sus vidas estaban alineadas de maneras más oscuras de lo que jamás imaginaron? La sala, llena de incertidumbre, se convirtió en un campo de batalla de lealtades y decisiones. La verdad, antes detrás de secretos familiares, ahora se alzaba como una sombra amenazante sobre sus cabezas. ¿Podrían escapar de este laberinto de conspiraciones? ¿O estaban destinados a ser atrapados en un juego mucho más grande de lo que sus corazones podían soportar? Sin poder esperar más respuestas, su único recurso fue dirigir la mirada entre ellos y, aún en medio del caos, intentar descubrir qué les aguardaba. ¿Serum o libertad? ¿Qué camino elegirían? El caos se apoderó de la sala como un huracán desatado. Lucas, Ana y Mateo se miraban en busca de respuestas, pero la confusión los envolvía en un silencio pesado. La doctora había desaparecido detrás de la conmoción, y los agentes de seguridad, y en ese instante, una verdad aún más oscura pareció florecer en el aire. El sonido de pasos pesados resonó mientras uno de los agentes gritaba órdenes, y el pánico se desató entre los pacientes en la sala. ¡Salgan! El hombre de negro empujó a unos pacientes, y en ese momento Lucas sintió un escalofrío. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. De repente, uno de los pacientes se levantó de su mesa de operaciones, con una mirada salvaje en sus ojos. ¡No te vayas! ¡No podemos dejarlos aquí!, gritó, su voz llena de una desesperación palpable. Los que estaban a su alrededor retrocedieron, pero aquel hombre no parecía querer huir. Son el futuro, no pueden dejarlos caer. En ese caos, Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué futuro? ¿A qué se refiere? La pregunta quedó atrapada en su garganta, pero se dio cuenta de que no importaba. El hombre también parecía tener un vínculo con ellos, casi como si entendiera su sufrimiento de una manera que ellos mismos no lograban. Mientras la sala se llenaba de gritos, Lucas miró a Ana y Mateo. «¡Tenemos que salir de aquí!». Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió de la oscuridad. Era Laura, la madre de Lucas, superior en rango a los agentes. Sus ojos resplandecían con una mezcla de determinación y miedo. «¡Regresen! ¡No deben estar aquí!», les gritó. Las palabras de su madre resonaron en la mente de Lucas como un eco aterrador. «¿Por qué? ¿Qué sabes que no nos has dicho?». La respuesta de Laura era lo que ellos más temían. El bisabuelo no solo era parte de él. Experimento. Él fue quien lo inició.
Lo que creían que era una maldición es, en realidad, un poder que desearon ocultar. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente de forma aterradora. ¿Eran ellos más que simples víctimas de un legado oscuro? El alarido de una máquina resonó, y 2 de los pacientes se colapsaron. Y los agentes de seguridad, en lugar de ayudar, se apartaron, dándole la espalda a la situación. Alguien gritó en medio del estruendo: ¡Ah! ¡Maten las luces! Todo pasó en un instante. Un estallido de luz blanca iluminó la habitación. Y en ese breve momento, Lucas vio algo que lo hizo temblar. A su lado, Ana se empezó a retorcer. Y antes de que pudiera entender lo que sucedía, él fue golpeado por un pensamiento inquietante. Había algo en Ana que no era lo que parecía. En sus ojos había una chispa de poder que nunca había notado antes. Estupefacto, Lucas intentó conectar los puntos. «Ana, tú». Pero ella ya estaba en movimiento, acercándose al hombre que estaba vestido como un paciente, ahora salvajemente agitado. «No entienden lo que está en juego. Esto no es solo una cirugía». «¿Qué estamos haciendo aquí?», Mateo preguntó, su voz un susurro lleno de incredulidad. La mirada de Ana pasó de él a la doctora, y entonces cambió por completo. «Tienen que entender, lo que llevamos dentro no es solo un legado familiar. Es algo que debemos liberarnos», dijo, su tono bajo pero firme, como si estuviera hablando de algo que solo ella conocía. Y antes de que Lucas o Mateo pudieran asimilarlo, Ana dio un paso adelante y dijo: «Estoy lista para el cambio, para lo que viene. Siempre quise entenderlo». Las palabras cayeron sobre ellos como un trueno. ¿Acaso Ana había estado en esto desde el principio? Con cada sílaba la distancia creció. ¡No podía ser! Mientras el estruendo aumentaba, Lucas se sintió traicionado. «No, Ana, ¿cómo pudiste?». Pero antes de que pudiera seguir, un ruido sordo resonó. Uno de los agentes de seguridad había sido derribado por una fuerza invisible, y el mundo que conocían empezó a desmoronarse. Los ojos de Ana ardían con un fuego que aterraba y fascinaba a la vez. «Esto es solo el comienzo. Juntos podemos destruir este legado o dejar que nos consuma». Las palabras flotaron en el aire y Lucas sintió que se le escapaba la tierra bajo los pies. ¿Qué había instaurado realmente en sus corazones? La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba rápidamente. El tiempo se detuvo. En un momento de incertidumbre, la sala, iluminada intermitentemente, se tornó un espacio de dudas profundas. Las elecciones que estaban a punto de hacer podría definir sus caminos para siempre. La lealtad que sentían empezó a desvanecerse y... ¡Oh, qué divertido es esto! Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, una verdad desoladora surgió. No sabían a quién confiar. ¿Podían ser aliados? ¿O Ana era la clave de todo lo que habían temido? Con cada pregunta sin respuesta, el abismo entre ellos parecía más profundo. Todo lo que creyeron conocer se tambaleaba. ¿Qué harían a continuación cuando la realidad se volvió tan complicada y oscura? La sala parecía estar vibrando con un secreto inconfesable, una invitación a adentrarse en lo desconocido, y Lucas, Mateo y Ana se vieron obligados a decidir: ¿caminar hacia la oscuridad o intentar desenmascarar el verdadero legado de sus familias? El caos se intensificó. La sala vibraba con gritos y luces piscantes.
Lucas, Ana y Mateo estaban paralizados, sin saber cómo reagir. Los agentes de seguranza se movían como sombras ameaçadoras. En cuanto a figura da mãe de Lucas parecía ser a única âncora en meio à tempestade. Não podem levar vocês! Laura gritou, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. Isso é erro! Mas antes que pudesse continuar, dos agentes empurrou, fazendo-a quase tropeçar. O pânico dominava o ambiente. Todos para fora! Agora! Grupo de enfermeiras e pacientes inúteis tentava escapar, enquanto a tensão crescia. Ana, com uma determinação recém-descoberta, avançou. Precisamos saber a verdade. O que realmente está acontecendo aqui? Sua voz era um grito de desespero. Todos se viraram lentamente, atraídos pela coragem dela. Mas naquele momento, Lucas se perdeu em pensamentos. A revelação do legado sombrio de seu bisavô ainda ecoava em sua mente. Os experimentos, os segredos. Tudo isso ameaçava destruir o que eles tinham como certeza. Uma energia elétrica pulsava entre os três amigos. Mas também surgia uma sombra crescente. Eles não eram apenas amigos, estavam todos entrelaçados por um destino que parecia inarredável. E então aconteceu. Um barulho ensurdecedor tomou conta da sala. O som de um tiro. A porta atrás de Lucas se estilhaçou e tudo parou. Um instante interminável. A imagem da porta explodindo em pedaços se gravou em sua mente. Desviou os olhos e viu Mateu. Os olhos arregalados, paralisado como um boneco de cera. Mateu! Gritou Lucas, mas a voz saiu como um sussurro sufocado. A sala estava em desordem, pessoas correndo em todas as direções. Ele não sabia se a verdadeira ameaça vinha dos agentes ou se havia algo mais. Ana, mudando de expressão, olhou para Mateu. O que você tem a ver com isso? Os olhos dela estavam arregalados. Lucas percebeu que a tensão entre os dois vinha se acumulando. Mas agora ela parecia ter um significado mais profundo. Mateu hesitou. Não sei do que você está falando. Sua voz tremia levemente. Lucas percebeu algo diferente. Uma tensão no ar. Como se a verdade estivesse prestes a ser revelada e ninguém soubesse como lidar com isso. Mateu, nós somos familiares. Ana disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os olhos de Mateu se arregalaram em choque. A revelação fez a sala parecer encolher. Não pode ser! Lucas exclamou, sua mente em colapso. Isso não pode estar acontecendo! Ele sentiu seu coração disparar. O peso do passado estava prestes a esmagar todos eles. Meus avós, eles sempre disseram que eram amigos da sua família, mas era mais do que isso. Eu só descobri a verdade há poucos dias. O medo e a dor na voz de Ana eram palpáveis. Mateu se afastou, a expressão de desespero em seu rosto. Não é possível. Nós não podemos ser. O som das sirenes e o caos ao redor deles se tornaram um pano de fundo distante. Nesse instante crucial, a figura da doutora ressurgiu, sangue escorrendo de um corte no rosto. Temos que ir. Vamos, agora! Sua voz soou feroz, mas atrás dela havia um grupo de homens. Aqueles que pareciam ser os verdadeiros manipuladores. Os que realmente controlavam tudo. Um deles, alto e com uma cicatriz na bochecha, lançou um olhar frio e calculista. Você realmente acha que pode escapar disso, doutora? Sua voz era como veneno, e a presença dele fazia a sala parecer mais escura. Lucas, ainda tentando processar tudo, sentiu que o chão se abria sob os pés. O que vocês querem de nós?
A raiva convergiu em sua pergunta, mas o medo estava lá, raiz profunda. O que já está em sua essência? Respondeu o homem misterioso com um sorriso irônico. Custódia do legado e o futuro que você tem em suas veias. Um nó se formou na garganta de Lucas. O que isso significava? Ele olhou para Ana e Mateu, agora mais próximos do que nunca. Mas a verdade estava sendo moldada em algo que ele nunca imaginou. Estavam todos apenas presos em um jogo de jogos de poder? O eco das sirenes cresceu e a pressão se intensificou. Lucas tinha um pressentimento de que algo muito mais profundo e traiçoeiro estava prestes a se desenrolar. Ao olhar para a cicatriz daquele homem, percebeu que a batalha não estava apenas em seu sangue. O que mais estava escondido? A busca pela verdade apenas começara, mas o caminho poderia levá-los a um fim que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O caos se intensificou. A sala vibrava com gritos e luzes piscantes. Lucas e Mateu estavam paralisados, sem saber como reagir. Os agentes de segurança se moviam como sombras ameaçadoras, enquanto a figura da mãe de Lucas parecia ser a única âncora em meio à tempestade. "Não podem levar vocês!" Laura gritou, seu rosto pálido e seus olhos arregalados. "Isso é um erro!" Mas antes que pudesse continuar, um dos agentes a empurrou, fazendo-a quase tropeçar. O pânico dominava o ambiente. "Todos! Para fora! Agora!" Um grupo de enfermeiras e pacientes inúteis tentava escapar, enquanto a tensão crescia. Ana, com uma determinação recém-descoberta, avançou. "Precisamos saber a verdade! O que realmente está acontecendo aqui?" Sua voz era um grito de desespero. Todos se viraram lentamente, atraídos pela coragem dela. Mas naquele momento, Lucas se perdeu em pensamentos. A revelação do legado sombrio de seu bisavô ainda ecoava em sua mente. Os experimentos, os segredos, tudo isso ameaçava destruir o que eles tinham como certeza. Uma energia elétrica pulsava entre os três amigos, mas também surgia uma sombra crescente. Eles não eram apenas amigos. Estavam todos entrelaçados por um destino que parecia inarredável. E então, aconteceu. Um barulho ensurdecedor tomou conta da sala. O som de um tiro. A porta atrás de Lucas se estilhaçou e tudo parou. Um instante interminável. A imagem da porta explodindo em pedaços se gravou em sua mente. Desviou os olhos e viu Mateu. Os olhos arregalados, paralisado como um boneco de cera. "Mateu!" gritou Lucas, mas a voz saiu como um sussurro sufocado. A sala estava em desordem, pessoas correndo em todas as direções. Ele não sabia se a verdadeira ameaça vinha dos agentes ou se havia algo mais. Ana, mudando de expressão, olhou para Mateu. "O que você tem a ver com isso?" Os olhos dela estavam arregalados. Lucas percebeu que a tensão entre os dois vinha se acumulando. Mas agora ela parecia ter um significado mais profundo. Mateu hesitou. "Não sei do que você está falando." Sua voz tremia levemente. Lucas percebeu algo diferente, uma tensão no ar, como se a verdade estivesse prestes a ser revelada e ninguém soubesse como lidar com isso. "Mateu, nós somos familiares." Ana disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os olhos de Mateu se arregalaram em choque.
A revelação fez a sala parecer encolher. Não pode ser! Lucas exclamou, sua mente em colapso. Isso não pode estar acontecendo! Ele sentiu seu coração disparar. O peso do passado estava prestes a esmagar todos eles. Meus avós. Eles sempre disseram que eram amigos da sua família. Mas era mais do que isso. Eu só descobri a verdade há poucos dias. O medo e a dor na voz de Ana eram palpáveis. Mateus se afastou, a expressão de desespero em seu rosto. Não, não é possível. Nós não podemos ser. O som das sirenes e o caos ao redor dele se tornaram um pano de fundo distante. Nesse instante crucial, a figura da doutora surgiu, sangue escorrendo de um corte no rosto. Temos que ir! Vamos agora! Sua voz soou feroz, mas atrás dela havia um grupo de homens, aqueles que pareciam ser os verdadeiros manipuladores, os que realmente controlavam tudo. Um deles, alto e com uma cicatriz na bochecha, lançou um olhar frio e calculista. Você realmente acha que pode escapar disso, doutora? Sua voz era como veneno, e a presença dele fazia a sala parecer mais escura. Lucas, ainda tentando processar tudo, sentiu que o chão se abria sob os pés. O que vocês querem de nós? A raiva convergiu em sua pergunta, mas o medo estava lá, raiz profunda. O que já está em sua essência, respondeu o homem misterioso com um sorriso irônico. Custódia do legado. E o futuro que você tem em suas veias. Um nó se formou na garganta de Lucas. O que isso significava? Ele olhou para Ana e Mateu, agora mais próximos do que nunca. Mas a verdade estava sendo moldada em algo que ele nunca imaginou. Estavam todos apenas presos em um jogo de poder? O eco das sirenes cresceu e a pressão se intensificou. Lucas tinha um pressentimento de que algo muito mais profundo e traiçoeiro estava prestes a se desenrolar. Ao olhar para a cicatriz daquele homem, percebeu que a batalha não estava apenas em seu sangue. O que mais estava escondido? A busca pela verdade apenas começara, mas o caminho poderia levá-los a um fim que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Então foi quando tudo se desdobrou. Uma explosão ecoou do corredor. A porta de saída foi arrombada, mas não eram apenas os agentes que entravam. Algo muito mais sombrio do que um mero conflito. Criaturas pálidas e deformadas irromperam pela entrada, como se tivessem sido liberadas de uma prisão antiga. Tinha algo naquelas criaturas que despertavam um instinto primal de medo, e no momento em que Lucas as viu, uma visão distorcida cruzou sua mente. Uma ligação estranha, como se aquelas criaturas, de algum modo, estivessem conectadas a eles, a seu passado. Os três amigos sentiram isso. Era como um rugido de alerta. Ana olhou para Lucas com os olhos arregalados. O que são eles? O que está acontecendo? Lucas não respondeu. Ele se virou para Mateu, que por sua vez estava mudo. O que haviam descoberto sobre suas famílias estava se transformando diante de seus olhos. Como criadas por experiências, aquelas entidades eram o resultado do que seus ancestrais haviam buscado controlar. E então, enquanto eles se preparavam para enfrentar essa nova ameaça, uma pergunta devastadora reverberou em suas mentes. E se o verdadeiro monstro fôssemos nós? O caos se intensificou e a sala explodiu em movimento. As criaturas, com seus corpos pálidos e deformados, se moviam com uma agilidade sobrenatural.
Gritos ecoavam e a confusão se espalhava como uma mancha de óleo. Lucas ficou paralisado. A realidade, que já era assustadora, se tinha tornado um pesadelo. As criaturas são como nós! Ele sussurrou, seus olhos arregalados. A conexão estava lá, pulsando em seu interior. Ana e Mateu trocaram olhares, incapazes de entender plenamente. O assado os cumpria de maneiras que nunca imaginaram. Precisamos sair, gritou Ana, puxando Lucas pelo braço. Mas não havia um caminho claro. Os agentes se dispersavam, tentando conter o que não podiam controlar. Mateu, vamos! O desespero na voz dela fez o coração de Lucas acelerar. Mateu hesitou, perdido em meio ao caos. E se eles forem o que sobrou dos nossos ancestrais? A ideia ecoava em sua mente como um farol, revelando uma verdade horrível. Não podemos pensar assim. Lucas puxou Mateu, mas já se formava uma barreira entre eles. As criaturas avançavam, não apenas agressivas, mas parecendo buscar algo. Algo que eles levaram para a parte de dentro. E então, no meio do tumulto, algo estranho aconteceu. Ana começou a tremer. Era um movimento involuntário. Mas todos os olhos se voltaram para ela. Aguentem! Ela fechou os olhos e uma força irrompeu de seu corpo, iluminando a sala com uma luz intensa. As criaturas pararam, a dor e o medo derretendo-se sob a intensidade. Ana! Lucas gritou, mas a energia parecia envolvê-la como uma armadura. Era como se ela estivesse se conectando, se entendendo com aquelas entidades. Eu posso sentir! A voz dela ecoou, mas estava diferente. Eles não querem nos machucar, querem nos avisar. A revelação foi como se uma avalanche tivesse despencado. Os sentimentos de Lucas sobre a situação mudaram. Pensou que ela estava louca, mas podia sentir a verdade na sua voz. O que você quer dizer? Avisar sobre o quê? Mas antes que pudesse obter resposta, um novo som preencheu o espaço, um alarido inumano. Do fundo da sala, a porta se arrombou novamente. Um homem avançou, alto, com um olhar determinado. Sua expressão era de total foco. Ele olhou para Ana e a voz dele ressoou, cortando o caos. Você não deveria ter se exposto a eles. A sala parou. Era como se tudo tivesse se silenciado. Os agentes e as criaturas se tornaram estátuas, todos olhando para o homem. Lucas reconheceu aquele rosto. Era o pai de Ana. Papai! Ela exclamou, correndo em direção a ele. Mas antes que pudesse se juntar a ele, o homem levantou a mão. Pare! Não se aproxime! A expressão de Ana escureceu. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com você? Os olhos de seu pai brilharam com algo desconhecido. Ana, você não pode entender. O que foi prometido é mais complicado do que você pensa. Complicado? Lucas cerrou os punhos. Ele sabia que toda aquela situação estava se desenrolando onde o passado e o presente colidiam. Mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Um grito rasgou o ar, e as criaturas começaram a se mover novamente. Antes que pudessem reorganizar suas ideias, o pai de Ana olhou para os três, e seus olhos se tornaram sombrios. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A escolha que todos precisam fazer é crítica. Escolha! Lucas questionou, seu coração apertando. Que escolha, exatamente? Mas antes que ele pudesse ouvir a resposta, algo inesperado
tomou conta do espaço. As criaturas começaram a cair de joelhos, se encolhendo em reverência. Ana sentiu a energia dentro dela pulsar ainda mais forte. O que está acontecendo? Não pode ser! O homem murmurou, olhando em choque para o novo fenômeno. Ela é a chave. O olhar de Lucas mudou. A chave para quê? O que estava diante deles era um novo mundo. Uma nova função que Ana pareceu não compreender. Vocês precisam decidir agora. Ou habilitem esse futuro, ou deixem que tudo acabe aqui. A atmosfera se tornava mais pesada com cada palavra. A tensão os envolveu como uma nuvem negra. Estava muito claro agora que o que estavam enfrentando não era apenas um legado. É uma escolha de vida ou morte. Estavam prestes a descobrir o que o verdadeiro poder dentro deles significava. Lucas olhou para Ana. Mateo e sentiu que a história que pensavam compreender era apenas o início de algo muito mais profundo e obscuro. O que você vai fazer, Ana? Pero a resposta não viria tão rápido e a escolha se tornava mais complicado a cada instante. A tensão na sala era palpável. A chave para quê? A pergunta de Lucas ecoava no ar pesado. Ele olhou para Ana, seu coração acelerando com a possibilidade de lo que poderia vir. As criaturas diante deles, agachadas e quietas, pareciam mais terríveis do que nunca. Mas Ana agora exibia uma força que ele nunca tinha visto antes. Você precisa entender, eles não são o inimigo. A voz de Ana soava como um mantra. Lucas queria acreditar, mas a situação se agravava a cada segundo. O pai dela, aquele homem que tinha surgido como um mistério, parecia cercar a sala com uma aura de poder. Ele estava no comando. O que você sabe, pai? Ana perguntou, tentando se aproximar dele. Por que eles estão aqui? Ele hesitou, sua expressão se tornando uma máscara de dor. É complicado, filha. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Mas agora é tarde demais. Tarde demais? Lucas não podia conter a indignação. Tarde demais para quê? Para saber que somos parte de algo muito maior? Que está em nossas veias? Que podemos ser mais do que vítimas? O homem abriu a boca. Mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz brilhou na sala. Uma onda de energia irrompeu de Ana. As criaturas se contorceram, contidas por uma força invisível, e por um instante não houve som, apenas um vazio absoluto. Então, tudo desabou. Uma das criaturas, parecida com uma sombra viva, avançou. Mas ao invés de atacar, dirigiu-se a Ana, como se reconhecesse a ligação que tinha com ela. Com uma velocidade surpreendente, a criatura lançou um golpe em direção ao homem. E neste segundo, algo insano aconteceu. O corpo do pai de Ana foi lançado para trás, como se estivesse ligado a um fio invisível. Ele caiu no chão, imóvel, e Lucas sentiu um arrepio correr por sua espinha. O próprio homem que parecia saber tudo havia se tornado uma vítima daquilo que estavam enfrentando. Ana soltou um grito, "Pai!" E o desespero em sua voz era profundo, interrompendo a estranha conexão que houve entre os dois. A luz que emanava dela começou a se apagar. As criaturas pararam confusas. Lucas ficou assombrado ao perceber que o que ele pensava ser a manifestação de poder de Ana também era um reflexo do que ela poderia perder. Não era para ser assim. O olhar de Ana se encheu de lágrimas.
e ela caiu de joelhos perto de seu pai. A sala estava silenciosa, e o medo que antes dominava transformou-se em uma esperança irrompendo como uma tempestade contida. Lucas se acercou lentamente, inseguro. O homem no chão começou a mover os dedos. Ana. A palavra saiu fraca, mas ao ouvi-la, um pressentimento atravessou o coração de Lucas. O que você fez com ele? Ele sussurrou. E antes que Ana pudesse responder, algo estranho aconteceu. A expressão do pai de Ana começou a mudar. Seu corpo se contorceu e ele fechou os olhos novamente. Não é possível! Não pode ser! Ele arqueou o corpo e soltou um grito que parecia carregar séculos de dor. O chão tremeu e uma fissura surgiu, como se a sala estivesse prestes a desmoronar. As criaturas começaram a se agitar novamente. Não era uma contaminação, mas um chamado. Algo despertado, algo que eles não podiam dominar. Lucas sentiu uma onda de terror ao perceber que tudo estava interligado. Eles, as criaturas e a verdadeira essência do legado. Ana se levantou, os olhos brilhando não mais com luz, mas com um brilho diferente, sombrio. Pai, o que você escondeu de mim? A voz dela era um misto de raiva e desespero. Lucas percebeu que o destino deles estava entrelaçado de maneira muito mais complicada do que esperavam. O pai de Ana, com dificuldade, levantou-se parcialmente. O legado que você carrega é mais que uma bênção, ele afirmou. E agora, todos vocês estão envolvidos. Lucas olhou para Mateu, que parecia tão perdido quanto ele. Isso não pode ser o fim, pensou. E naquele instante, algo dentro dele começou a mudar também. A história que pensavam conhecer agora se desdobrava de forma distorcida. O homem de fato sabia! E qual era o papel de Ana neste novo destino? Enquanto o caos se intensificava à sua volta, um pensamento aterrador pairava na mente de Lucas. Serão todos eles capazes de suportar o peso do legado que não pediram para carregar? A tensão na sala era palpável. A chave para quê? A pergunta de Lucas ecoava no ar pesado. Ele olhou para Ana, seu coração acelerando com a possibilidade do que poderia vir. As criaturas diante deles, agachadas e quietas, pareciam mais terríveis do que nunca. Mas Ana agora exibiu uma força que ele nunca tinha visto antes. Você precisa entender, eles não são um inimigo. A voz de Ana soava como um mantra. Lucas queria acreditar, mas a situação se agravava a cada segundo. O pai dela, aquele homem que tinha surgido como um mistério, parecia cercar a sala com uma aura de poder. Ele estava no comando. O que você sabe, pai? Ana perguntou, tentando se aproximar dele. Por que eles estão aqui? Ele hesitou, sua expressão se tornando uma máscara de dor. É complicado, filha. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Mas agora é tarde demais. Tarde demais? Lucas não podia conter a indignação. Tarde demais para quê? Para saber que somos parte de algo muito maior? Que está em nossas veias? Que podemos ser mais do que vítimas? O homem abriu a boca, mas antes que pudesse responder, uma explosão de luz brilhou na sala. Uma onda de energia irrompeu de Ana. As criaturas se contorceram, contidas por uma força invisível, e por um instante não houve som.
Apenas um vazio absoluto. Então, tudo desabou. Uma das criaturas, parecida com uma sombra viva, avançou, mas ao invés de atacar, dirigiu-se a Ana, como se reconhecesse a ligação que tinha com ela. Com uma velocidade surpreendente, a criatura lançou um golpe em direção ao homem, e neste segundo, algo insano aconteceu. O corpo do pai de Ana foi lançado para trás, como se estivesse ligado a um fio invisível. Ele caiu no chão, imóvel, e Lucas sentiu um arrepio correr por sua espinha. O próprio homem que parecia saber tudo havia se tornado uma vítima daquilo que estavam enfrentando. Ana soltou um grito: "Pai!" E o desespero em sua voz era profundo, interrompendo a estranha conexão que houve. Entre os dois, a luz que emanava dela começou a se apagar. As criaturas pararam confusas. Lucas ficou assombrado ao perceber que o que ele pensava ser a manifestação de poder de Ana também era um reflexo do que ela poderia perder. Não era para ser assim. O olhar de Ana se encheu de lágrimas e ela caiu de joelhos perto de seu pai. A sala estava silenciosa e o medo que antes dominava transformou-se em uma esperança, irrompendo como uma tempestade contida. Lucas se acercou lentamente, inseguro. O homem no chão começou a mover os dedos. "Ana!" A palavra saiu fraca, mas ao ouvi-la, um pressentimento atravessou o coração de Lucas. "O que você fez com ele?" ele sussurrou. E antes que Ana pudesse responder, algo estranho aconteceu. A expressão do pai de Ana começou a mudar. Seu corpo se contorceu e ele fechou os olhos novamente. "Não é possível! Não pode ser!" Ele arqueou o corpo e soltou um grito que parecia carregar séculos de dor. O chão tremeu e uma fissura surgiu, como se a sala estivesse prestes a desmoronar. As criaturas começaram a se agitar novamente. Não era uma contaminação, mas um chamado. Algo despertado. Algo que eles não podiam dominar. Lucas sentiu uma onda de terror ao perceber que tudo estava interligado. Eles, as criaturas e a verdadeira essência do legado. Ana se levantou, os olhos brilhando não mais com luz, mas com um brilho diferente, sombrio. "Pai, o que você escondeu de mim?" A voz dela era um misto de raiva e desespero. Lucas percebeu que o destino deles estava entrelaçado de maneira muito mais complicada do que esperavam. O pai de Ana, com dificuldade, levantou-se parcialmente. "O legado que você carrega é mais que uma bênção, é uma maldição", ele afirmou. "E agora, todos vocês estão envolvidos." Lucas olhou para Mateu, que parecia tão perdido quanto ele. Isso não pode ser o fim, pensou. E naquele instante, algo dentro dele começou a mudar também. A história que pensavam conhecer agora se desdobrava de forma distorcida e a urgência de descobrir a verdade tornava-se mais intensa a cada segundo. Quem somos realmente? A pergunta escapuliu dos lábios de Lucas e uma sensação de inquietação tomou conta dele. As peças do quebra-cabeça estavam mais confusas do que nunca. O que aquele homem de fato sabia? E qual era o papel de Ana neste novo destino? Enquanto o caos se intensificava à sua volta, um pensamento aterrador pairava na mente de Lucas. Seriam todos eles capazes de suportar o peso do legado que não pediram para carregar? E então, o chão sob eles se rompeu. Uma fissura escura se abriu, permitindo que uma força latente quase mágica emergisse.
Um papel antigo, encharcado e rasgado, flutuou em direção a Ana. Ela se aproximou. E uma das criaturas estendeu a mão, como se estivesse oferecendo a segurança daquela verdade. Leia! A voz do pai de Ana ecoou quase desesperada. Revela a chave da raça que vocês realmente são. E quando Ana segurou aquele pedaço de papel, uma explosão de memórias começou a assaltá-la. Imagens, lembranças, sussurros de vozes ancestrais inundaram sua mente. O quê? O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas a resposta veio em um flash ofuscante. As criaturas começaram a se contorcer e se transformar. Uma delas, com um movimento brusco, mudou de forma. A sombra se desfez, revelando um rosto que Lucas jamais esperaria ver. Eu sou você, disse a criatura, em um sussurro, a voz familiar chamando. E você sou eu. O que você tem dentro é o que eu sou. Lucas ficou paralisado. O choque o envolveu como uma onda imensa. A criatura era uma parte dele, um reflexo do que ele sempre temia. Ana se virou para ele, segurando o papel com firmeza, e a verdade estava prestes a explodir. Lucas, você é... O que viria a seguir poderia mudar tudo. E nesse momento, a realidade se desfez em 1000 pedaços, deixando apenas uma pergunta pairando no ar. Quem somos, afinal? A sala estava iluminada com uma luz sobrenatural, e os olhos de Ana brilhavam com um poder desconhecido. Eu sou a chave, ela sussurrou, como se estivesse conectada a algo muito maior. Lucas sentiu seu coração disparar. O desespero havia se transformado em esperança, mas a confusão era igual. Quem somos nós? Ele perguntou, quase sem fôlego. As criaturas ainda estavam ali, mas agora pareciam algo diferente. Elas não eram apenas sombras, eram reflexos de quem poderiam ser. Você precisa entender. O pai de Ana começou, sua voz firme apesar da dor. O que vocês têm dentro de si pode mudar o curso da história. Mas isso vem a um preço. Ele olhou nos olhos de Ana, como se tentasse transmitir toda a verdade que havia guardado. Lutar ou desistir? Essa é a escolha. Ele continuou. Mas enquanto falava, uma nova onda de energia irrompeu da conexão entre Ana e as criaturas. Era como se uma antiga profecia estivesse prestes a se concretizar. Eu não vou deixar você se sacrificar, Ana gritou, seu olhar ardente. Ela estava disposta a tudo, queria proteger todos eles. Mas o medo a impedia de ver que aquela ligação era exatamente a resposta que procuravam. Lucas percebeu então. Ana, não é só sobre você. É sobre nós. Estamos todos ligados. Por isso, precisamos fazer isso juntos. Ele estendeu a mão e Mateu, apesar do medo, rapidamente a agarrou. Está certo! Juntos podemos quebrar essa maldição. A energia na sala mudou. As criaturas começaram a se erguer, não mais em combate, mas em união. A luz aumentou ao redor de Ana, e o pai dela, lentamente recuperando a postura, olhava para os filhos que ela havia se tornado. Agora! Liberte-se do passado e crie nosso futuro! Com um grito coletivo, os 3 amigos uniram suas vozes. Um clamor que ecoou pelas paredes da sala. A luz explodiu em uma onda de clareza. E por um momento, tudo pareceu suspenso no tempo. As sombras, antes opressivas, agora dançavam como se estivessem livres. Quando a luz começou a diminuir, Lucas, Ana e Mateu estavam de pé, entrelaçados. O pai de Ana sorriu.
mas seus olhos estavam cheios de saudade. Vocês têm poder, mas têm que ter uma decisão a tomar. Ana respirou fundo, olhando para Lucas e Mateo. Não importa o que acontecer, vamos ficar juntos. Somos mais fortes assim. O homem de cicatriz, que agora parecia mais distante, comentou como se estivesse noutro mundo. Os legados não são seu fardo, são suas inspirações. A escolha é sua. E com isso, ele desapareceu na luz. A sala estava em silêncio, mas a tensão ainda pairava no ar. Nada parecia como antes. O que fazemos agora? Mateo perguntou, e Lucas não hesitou. Vamos descobrir nosso caminho. Precisamos pôr um fim nisso e criar nosso próprio futuro. Ana sorriu para os dois, e juntos eles deram o primeiro passo. As criaturas, agora se afastando, pareciam lhe acenar, como se estivessem finalmente livres. Um sentimento novo encheu o espaço. Era a liberdade. Enquanto saíam da sala, o peso do passado ficou para trás. Contudo, o destino os aguardava, e seu novo caminho apenas começava. E agora, antes de continuarmos com outras histórias incríveis, preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder tudo que vem por aí. Esmague o botão de like se isso tocou você. Isso me ajuda muito. Vamos inundar os comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.